pouco mais de compaixão e relevarás o irmão que te agride. Um pouco mais de tolerância e ajudarás o parente difícil que te compartilha os dias. Um pouco mais de perseverança no bem e te reerguerás do erro em que tropeçaste. O processo de autoiluminação é lento, reclamando esforço contínuo, dia a dia, passo a passo. Resulta da soma de pequenos atos que estabelecem hábitos. Assim como o dia não substitui a noite repentinamente, ninguém se converte em anjo de um momento para o outro. Rios e mares resultam da soma de incontáveis gotículas. O próprio corpo físico, que te serve a experiência terrena, depende de milhões de células microscópicas trabalhando incessantemente. Por isso, vence o desânimo e evita a precipitação, tentando sempre um pouco mais de amor, e o amor, crescendo em ti, te responderá com o equilíbrio do corpo e a plenitude espiritual. A Terra pode ser comparada a abençoado hospital, acolhendo as almas enfermas. Natural, portanto, que a dor predomine no cenário do planeta. Entretanto, ao lado dos sofredores, seguem os trabalhadores do bem, espalhando o bálsamo que alivia e a luz que esclarece. Não há dor que não possa ser amenizada, assim como ninguém segue desamparado. Na senda redentora que te marca os passos, contarás sempre com a ajuda invisível do mais alto, convidando-te para seguir adiante sem desfalecer. Nessa caminhada, aprenderás a converter fracasso em lição e sofrimento em cadinho purificador. No final, te sentirás mais iluminado, ouvindo na acústica da consciência as vozes do amor anunciando a vitória do bem. Obrigada, boa palestra. Boa noite a todos. Vamos fazer a oração inicial. Que possamos então fechar os nossos olhos, nos concentrar,
abrir as portas do nosso coração, do nosso pensamento, para a mensagem que iremos receber aqui hoje. Pedimos que a espiritualidade maior nos conceda a bênção da paz, da sabedoria, da união. Que a nossa paz interior possa adentrar na nossa vida, ao nosso redor. Peçamos paz pelo mundo, paz a tantos países que estão em guerra, que possamos transmitir um pouco dessa energia, dos bons pensamentos, para todos aqueles que sofrem, para nós que sofremos também. E agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui essa noite, nessa casa, a casa de Jesus, que nos recebe sempre com tanto amor, tanto carinho. Agradecemos também pela oportunidade da reencarnação, por essa vida, por todos aqueles no nosso caminho que tanto nos ensinam, e que possamos trilhar o nosso caminho cada vez mais com a presença de Jesus no nosso coração, sempre em prece, agradecendo e pedindo também o auxílio do alto. Que assim possamos nos preparar então para a mensagem dessa noite, dizendo que assim seja. E hoje temos conosco a Genesi, que é aqui do nosso centro espírita. Então, aqui os bons espíritos te iluminam. Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus ilumine todos nós que aqui estamos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os gatilhos, que é de Mauro Quito. Ele fala esse livro todinho sobre a reforma íntima, e ele é um escritor espírita, onde ele traz assim, umas mensagens muito boas. Então, quando nós falamos de gatilhos, nós não estamos falando de apontar uma arma para alguém. Nós estamos falando de situações que nos ajudam a reconhecer as nossas imperfeições, que fazem emergir as nossas inferioridades, e são os gatilhos. Porque se não houvesse esses gatilhos, como é que eu ia saber que eu não tenho paciência? Como é que eu ia saber que eu não consigo perdoar? Então tem que ter um gatilho, algo que faça despertar em nós esta reação. Então a importância fundamental que cada um de nós saiba por que voltou para a Terra. Nós voltamos para a Terra porque nós precisamos dos gatilhos, das situações que façam emergir em nós situações de mágoa, de ressentimento, não é? De irritação. Porque lá no outro lado, quando nós estamos lá, o nosso espírito, ele não tem gatilhos, ele tem mãos estendidas, ajudando ele a se encontrar, a se arrepender das coisas ruins e erradas que ele fez aqui no planeta. Não tem gatilho. Então vai ser uma decisão dele, melhorar ou não lá em cima. Mas não tem nada que faça desabrochar nele as imperfeições. Ao contrário, lá só tem mão estendida, só tem assim paz e harmonia. Então, o nosso espírito voltou à Terra exatamente por isso, porque nós precisamos despertar em nós as nossas situações negativas, porque às vezes a gente passa uma existência inteira e não percebe o quanto a gente tem de imperfeição, não se percebe. A gente pensa que a gente é uma pessoa boa porque a gente trabalha
a gente cumpre com os deveres de dona de casa ou de chefe, como se diz, que para mim hoje também é o dono da casa, né? Então, não é isso. Nós temos que pensar no nosso eu. Assim como nós viemos como um ser independente, temos pai, mãe, irmãos, mas quando tivermos que prestar contas das nossas atitudes, das nossas ações, nós não vamos pedir socorro a amigo, a pai, a irmão, nós vamos pedir socorro a nós mesmos. Quem veio não fomos nós, o corpo. O corpo é apenas uma casca, um envoltório. Quem veio foi o Espírito. Hoje eu estou, como Genesi, neste corpo de mulher, baixinha e com essas características. Numa próxima eu não sei como é que eu virei, se virei homem, se virei o que eu venho. Então o corpo não tem nada a ver com o nosso espírito. O corpo é um investimento, uma casca que cobre o nosso espírito, nos dando a oportunidade da gente evoluir ou estacionar. Muitas pessoas ainda se apegam a conceitos antiquados relativos a castigos e penas. Não, nada do que nós passarmos aqui no planeta Terra é castigo ou pena. Tudo nós viemos já com este compromisso de passarmos. Tudo. Só que nós viemos com o compromisso de não nos revoltarmos diante daquelas situações. Nós viemos com o compromisso de crescer diante daquela situação de dificuldade que se apresenta na nossa caminhada. Então, nós ficamos aqui nesse plano para que a nossa frequência vibratória, ela se modifique, ela cresça pelo menos um pouquinho, que nós vamos ficar naquelas idas e vindas sempre no mesmo estágio. Mas para que a nossa frequência se eleve, para que isso aconteça, nós precisamos exatamente dos gatilhos, que são as situações que nos ajudam a conhecer. Então, esses gatilhos é o seguinte: quando alguém me tira do eixo, como se diz, uma situação de raiva, se eu não tenho essa clareza, eu vou ficar com raiva o resto da vida daquela pessoa. Uma coisa tão pequena. O ódio, às vezes, aflora em nós por uma coisa tão mínima. Então, é isto que esse autor vem nos mostrar, que nós vivemos num plano inferior, que é a nossa situação hoje ainda, para que as nossas inferioridades venham à tona e nós possamos nos purificar. O maior obstáculo à evolução é o espírito encarnado sempre acredita que tem razão em seus raciocínios. Isso é uma lógica. Nós sempre acreditamos no nosso raciocínio. Nós sempre achamos que temos certeza que agimos certo. Temos certeza que falamos certo. Temos certeza que não devemos perdoar porque essa pessoa foi longe demais com a gente. Nós somos o dono da certeza em relação à nossa forma de pensar, de agir e de ser, mas nós não somos o dono. Nós estamos aqui para evoluirmos. Nós temos dentro de nós o nosso espírito, que é o dono da nossa caminhada. Não é o nosso corpo. Nosso corpo está apenas como envoltório. Mas continuando. O maior obstáculo à evolução é que o espírito encarnado sempre acredita em seus raciocínios. E realmente, nós sempre acreditamos nos nossos raciocínios. Eu vejo desta forma. Se alguém me perguntar, como é que tu está achando dessas guerras? Acho normal, Irã e Iraque sempre viver em guerra. Alguém pode dizer isso. Mas esse seria o meu raciocínio. Quando a lógica não é essa, a lógica é um estado em que necessita de muito amparo espiritual, principalmente os governantes, os que se envolvem nessa guerra. Mas nós achamos normal, porque para lá sempre vivem nessas brigas. Então, olha, às vezes nós damos uma opinião que é nossa, mas não tem nada a ver com o restante das pessoas. Aí ele diz: todos nós precisamos aprender com os olhos do espírito e não com os olhos do ego, com o egoísmo. Nós somos muito eu. Eu fiz, eu faço, eu disse, sempre eu. Eu nunca diz nós fizemos,
nós falamos, nós queremos. Mesmo na família, a gente diz, eu comprei, eu fiz, eu falei que não era para fazer, sempre o eu. Então nós temos de tirar de dentro de nós esse ego, esse egoísmo que está arraigado dentro de nós. E para isso nós temos que começar a desabrochar dentro de nós sentimentos que façam com que a gente entenda que nós não estamos sozinhos aqui. Nós temos uma família. Nós temos a família da nossa lá na casa, nós temos a família da vizinhança, nós temos a família dos nossos amigos, nós temos a família da casa espírita, nós temos a família do lugar onde a gente trabalhou, trabalha. Só que a gente não pensa, nosso eu sou eu e pronto. Então, esse é o objetivo desse livro Terapia da Reforma Íntima, é mostrar que nós temos que deixar desabrochar em nós o nós. Nós lá em casa falamos sobre isso. Nós decidimos. Nós vamos na casa espírita resolver tal situação. Não tem presidente, vice-presidente, não. Tem a coletividade, pelo menos o que acontece nessa casa. Tem uma equipe toda que está junto. Então daí a gente tem que quebrar esse ego. Principalmente quem está iniciando a vida, que tem crianças pequenas. Olha, meu filho, nós, não digo, eu estou mandando. Não, tu não faz isso porque não está certo. Não é? Mas nós ainda temos autoridade. Mas continuando. A cura começa pela libertação do predomínio do ego. Mas isso pode ser domado quando a gente entrega o poder ao nosso espírito. Quando nós entendermos que o nosso corpo de carne não decide nada, quem tem que decidir é o nosso espírito, é o nosso interior. Quem tem que nos ajudar a nos reformar é o nosso interior. Não importa como eu me visto, não importa como o carro que eu tenho, não importa a casa que eu tenho, não importa nada. O que importa é o meu interior. Porque quando a gente desencarna, a gente não leva nada. E se facilitar, a gente fica o corpo em cima da terra. Né? E hoje mesmo com a cremação é maravilhoso que não fica rigorosamente nada aqui na terra. Só o espírito sozinho que vai galgar seu espaço. Aqui é a terra dos gatilhos. Quem veio para melhorar uma tendência de sentir raiva, precisar ter gatilhos que aflorem a sua raiva. Isso nós temos diariamente. Gatilhos que afloram a nossa raiva. Diariamente. Basta uma pessoa dizer um não para nós. A gente já fica todo raivoso, todo colérico. Basta algo não sair como a gente planejou, a gente fica muito irritado e muito raivoso, como se diz. Basta alguém não concordar com aquilo que a gente está dizendo que é, a gente também já fica. Então, quando nós começamos a sentir isso, nós temos que pensar, opa, o meu espírito não quer que eu haja assim, então eu ajo diferente. Então, quem sentiu raiva precisará de gatilhos que façam aflorar, por exemplo, um pai agressivo. Por que tem às vezes um pai e uma mãe agressiva com o filho? Porque é necessário que ele seja agressivo. Eu digo agressivo não é de espancar, é na maneira de se impor, de colocar, de dizer, você tem que fazer dessa forma. Essa outra forma não está correta. É difícil, porque às vezes tira a gente do sério. Mas isso faz desabrochar a raiva. Um irmão implicante, dois irmãos que têm um implicante, sempre um está com raiva do outro, porque um me ofendeu, outro estragou o brinquedo meu, outro, e eles ficam. Então já está despertando neles a raiva. Colegas no colégio que atiçam a raiva. Como atiçam quando a gente está lá nos primeiros anos, de quinta a oitava, agora é até o 9º ano, né? Como atiçam a raiva. E às vezes a gente perde amizades maravilhosas nesse período por causa da nossa raiva. E durante a vida terrena irá se deparando com gatilhos que têm essa finalidade. E nós nos deparamos diariamente com gatilhos que despertam a raiva em nós. Por exemplo, nós estamos andando, nós damos uma topada, nós já ficamos cheios de raiva porque nós demos uma topada. Nós não pensamos que aquela topada foi para a gente andar um pouco devagar
para evitar que algo aconteça lá na frente. Nós não pensamos isso. Nós pensamos que o nosso dedo está doendo e pronto. Não é? Quando a gente começa a mostrar a raiva, a gente tem clareza que chegou o momento da gente começar a pensar nessa raiva e começar a domar essa raiva, a fazer com que essa raiva se torne numa coisa mais mansa, numa coisa mais serena. Eu até posso não gostar, mas eu não preciso me encher de raiva. Eu tenho que, com serenidade, vencer aquela situação. O antídoto da raiva é o amor. O da mágoa é a compreensão. Mágoa é um sentimento muito ruim dentro da gente. Porque a mágoa, ela não esmorece do dia para a noite. A mágoa, às vezes, faz uma caminhada com a gente. Quer ver, se nós tivermos uma pessoa muito próxima, um amigo muito próximo, e que ele faz alguma coisa que nos magoa, a gente fica um tempo sem telefonar, um tempo sem conversar, volte e meia nosso pensamento está relacionado àquela situação. Então a mágoa, ela é terrível para dentro de nós. Já o antídoto da mágoa é a compreensão. Se eu tiver compreensão, quando alguém me magoa, é claro, eu não sou tão santificado ainda que a pessoa me magoa e eu vou passar a mão no ombro dele na hora. Não sou. Eu seria hipócrita se eu dissesse isso. Mas curtir aquela mágoa, ligo para a pessoa, converso, não alimento aquela mágoa dentro de mim. A do medo e da coragem, a da timidez, a espontaneidade, do orgulho, a humildade e do materialismo, tudo isso é um entendimento da reencarnação. Então, todos os sentimentos negativos que nós temos, não é que venhamos ter, que nós temos medo ainda, medo de encarar. Por exemplo, assim, eu quando fiz a minha primeira exposição, isso foi em 98, e a pessoa que estava na casa disse, vai que está pronta. Eu sempre falei em público, pela minha profissão, sempre, mas falar numa casa espírita para mim era coisa do outro mundo, eu não ia conseguir nunca. E foi a melhor palestra que eu fiz. Eu abri o Evangelho e tirei sobre a caridade. Na época era a dona Zuleide que estava na nossa casa e disse, tu estás pronta. Hoje eu olho para trás, foi a melhor palestra que eu fiz. Foi a melhor. Abri o Evangelho, aí eu disse sim, mas eu não abro e não fecho. Agora, mas daqui a pouco a dona Zuleide, que trabalhou com ela, era muito taxativa. Agora, mas daqui a pouco tu vai estar fazendo tudo. E daqui a pouco a gente estava fazendo tudo, né? Tudo. Por quê? Porque ela sabia que o nosso momento chegou. Né? Mas continuando. Mas o que facilita que nos libertemos dessas crenças negativas é a conscientização de que já viemos para esse plano terrestre com essas características de personalidade em nós. Nós viemos com essas características aqui, com o objetivo de transformá-la em característica boa. Não é de acentuar aquela característica, não é de acentuar. Eu sou assim e não vou mudar. Não, eu estou assim, eu não sou assim. Porque eu olho para trás, eu era muito intransigente. Agora a intransigência não faz mais parte da minha caminhada. Então eu poderia dizer, eu sou assim, eu era assim. E se todos nós olharmos para dentro de nós, nós vamos ver que nós já tivemos várias situações que a gente achou que ser daquela forma era o máximo. Cada um de nós manifesta aqui o que já trouxemos conosco de nossas encarnações passadas, positiva ou negativamente. Tudo que nós trouxemos de bom ou de ruim são de encarnações passadas. Com a diferença, o de bom só vai ajudar-nos a vencer as negativas, a fazer a gente pensar, antes de dizer um não, antes de agredir outra pessoa verbalmente, antes de se achar melhor do que o outro. Então, nós já temos a condição de ter esse entendimento que isso não deve acontecer mais conosco. O que é inferior em nós e que veio ser eliminado da Terra
aflora diante dos gatilhos. Então, a gente viu até agora que tudo que nós trouxemos, quando chegamos a esse planeta, foi uma prova. E a prova que está na nossa mão, vencer ou não vencer. Vencer ou não vencer. Vícios, por exemplo. Pessoa doente quando se envolve no vício, mas tem os familiares que não são. Ao invés de expulsar de casa, abrace, mostre, ajude, não é? Mas continuando. E o que devemos curar em nós? Todos os tipos de comportamento, de raciocínio, de característica de personalidade que nos diferenciam dos nossos irmãos mais evoluídos do astral. Então, quer dizer, nós aqui na Casa Espírita, nós falamos muito sobre a caridade, nós falamos muito sobre a doação, nós falamos muito sobre o perdão, e as pessoas com as quais a gente se relaciona na casa já têm essa ideia formada, já têm esse comportamento formado. Então, se nós levarmos isso para a nossa vida, a nossa vibração vai ficar mais limpa, vai ficar mais pura, as impurezas vão se afastando. O nosso caminho ruma para a perfeição e ele sinaliza o rumo. E para isso é necessário que não culpemos ninguém. Todas as nossas atitudes errôneas é de responsabilidade nossa. Todas que nós fizermos. Não é porque ele me provocou. Se eu souber me controlar, eu simplesmente vou pensar 2 vezes e dizer, depois a gente conversa, ou falar num tom mais baixo. A gente desarma o outro na hora. O ser humano é muito incompetente na evolução espiritual. Geralmente lida melhor com o terreno material. Terreno material todo mundo lida, né? Fala em comprar um carro. A gente sabe escolher a melhor marca. Fala em comprar uma roupa. A gente sabe escolher. Fala em comprar um terreno. Tudo a gente sabe lidar. A gente negocia prestações. A gente financia, a gente arranja saída. E por que não arranjar saída para nós, para os nossos gatilhos? Aí eu tenho aqui uma história da pérola, eu acho que todo mundo já conhece. O menino, ele estava em casa para ver como a gente consegue. Ele estava em casa, estava muito triste, não saiu para o jantar e o pai foi falar com ele e perguntou, por que estás assim? Ele disse, o que aconteceu? O garoto respondeu soluçando. Um menino do colégio fez uma brincadeira que me magoou muito, por isso que eu estou assim feliz, eu estou muito magoado. O pai então olhou para o filho e disse, pois eu vou lhe contar uma história. Por exemplo, uma ostra que não foi ferida, ela não produz uma pérola, ela não produz. Ela vai ser sempre uma ostra sem pérola. Pérola para as outras são produtos de dor. Por quê? Porque a ostra, quando ela está lá, ela pode ser atingida por um grãozinho de areia e aquilo vai dar uma dor muito forte nela e conforme vai aliviando a dor, vai cicatrizando e se torna uma pérola. A ostra que não passou por essa dor, ela não tem pérola, ela só é uma ostra. Agora nós que não passamos por dor nenhuma, nós até podemos ser uma pérola, mas nós que passamos por dores e lutamos para vencer com dignidade, nós construímos uma pérola dentro de nós, que é a pérola da bondade, que é a pérola da força, que é a pérola da coragem e a pérola da confiança na providência divina. Então ele disse para o menino, você já se sentiu ferido pelas palavras rudes de um amigo? Já foi acusado de ter dito coisas que não disse? Quem não foi? Mas nós somos ostra, nós temos a nossa pérola, nós vamos lapidar, não é? Daí ele encerra assim, então produz uma pérola, cubra as suas mágoas e rejeições sofridas com camadas e camadas de amor e que cria uma pérola usando o seu amor.
Então, olhe bem, nós podemos criar essa pérola dentro de nós usando o amor, usando a compaixão, usando a piedade e não revidar. Porque para nós parece assim que se a gente não revidar, a gente sofre. Vamos aprender a não revidar. Então ele diz assim, quem veio curar o orgulho necessitará passar por situações que façam aflorar o orgulho. Quem veio curar a mágoa precisará passar por situações que afloram a mágoa. E assim por diante. Os que não sabem o que estão fazendo, os que acham que é importante viver, os que se prendem em sentimentos negativos ou não, os que vivem por viver, os que se prendem ao fútil e ao superficial, e os que não sabem do que estamos falando aqui, devem aprofundar-se em si mesmo. Então, porque a vida terrena é uma corrida de obstáculos. Nós, a cada fração de segundo, nós temos um obstáculo. A cada fração de segundo da nossa caminhada, nós temos um obstáculo. Nós podemos sair daqui bem, chegar ali fora, encontrar o primeiro obstáculo, uma notícia ruim. Nós podemos chegar em casa, encontrar um filho, a esposa ou esposo, que não está num dia bom. É um obstáculo. Mas eu sei que eu tenho que aprender a lidar com essas situações. Aí eu tenho uma historinha aqui que Deus nunca erra. Viu meus bilhetinhos? Um rei que não acreditava na bondade de Deus tinha um servo que era muito fiel a ele. Um dia eles saíram para caçar e no atirar a bala voltou e arrancou um dedo do rei. O rei ficou furioso. Quando chegou em casa, mandou colocar esse servo na prisão. Os anos passaram, o servo ficou lá preso. Um dia ele saiu de novo para caçar com os amigos e quando chegou lá, os índios resolviam que aquele dia, os habitantes daquela aldeia resolviam que naquele dia era dia de pegar uma pessoa perfeita, que não tivesse anomalia nenhuma, para ser queimado, ser crucificado. Aí olharam para o rei, né, eles estão tudo bem apanhados, és tu. Quando na hora que chegaram aqui fazer todo esse processo com o rei, olharam e faltava um dedo. Ele disse, não, tu não é completo, está livre. Aí no trajeto de volta para casa ele pensou, se não fosse aquele meu servo, eu estaria morto e queimado e morto. Aí chegou em casa, aí ele mandou soltar o servo da prisão e disse para o servo, ele disse o seguinte, meu rei, ele perguntou por que ele tinha feito aquilo. Meu rei, se eu tivesse ido com o senhor nessa caçada, teria sido sacrificado em seu lugar. Então ele disse, se ele não tivesse sido preso e tivesse ido com o rei naquela caçada, ele teria sido levado para ser sacrificado. Não é crucificado, é sacrificado. No entanto, tudo tem um propósito na nossa vida. Ele já fez acontecer aquilo com o rei, para o rei não ser morto. E ele ficou preso para evitar dele ir lá e ele também ser morto. Então diz assim, sabe por que você leu essa mensagem? Eu não sei, mas Deus sabe porque Ele nunca erra. Então o que ele quer dizer? Sempre que vieram as dificuldades para nós, Deus sabe por que elas vieram. Já que Deus sabe, é algo que nós vamos dar conta. É algo que nós vamos dar conta. Nós não precisamos nos revoltar diante daquela situação. Nós temos que pedir a Deus que nos dê força e coragem diante daquela situação para a gente vencer. Aí tem um exercíciozinho, mas que eu vou ler bem rápido. Você sabia que é na infância que começamos a encontrar nossas inferioridades? É lá na infância. Claro que na infância a criança ainda não tem noção da inferioridade, mas nós, pai, temos. Então nós temos o dever moral de ajudar aquela criança. Você sabia que durante toda a vida na Terra vamos nos deparando com os gatilhos e aí vamos vendo como estamos indo em nosso caminho de rumo à purificação? Se nós pararmos nesse momento 1 minuto e pensarmos como é que vem a nossa caminhada nessa existência rumo à purificação, nós vamos encontrar muitos obstáculos mas também ainda é tempo de vencer esses obstáculos. Você sabia que quando acreditamos que alguma pessoa ou situação é ruim ou desagradável, é porque aflora dentro de nós o que temos de inferior
Exatamente. Quando a pessoa nos afronta, desabrocha dentro de nós que nós temos mais de inferior. Então ela está nos fazendo um favor. Só que a gente revida a altura da afronta. Então aqui eu acho um ensinamento muito importante. Muito. É difícil, porque nós temos assim como se diz normalmente, um pavio meio curto, né? Mas vamos começar a domar. Você sabia que nascer em uma família rica ou em uma família pobre é um teste para o espírito? Claro que nós sabíamos, né? Nós sabemos que quando a pessoa nasce numa família paupérrima, é porque ela tem que aprender a lidar com aquelas situações. E nós encontramos tanta gente nessa situação, que é feliz naquela situação, está contente com aquele barraco que tem, está contente com aquele trabalho que é de juntar papelão, ou recolher latinha. Por quê? Porque ele veio para passar por isso, e ele sente no interior dele que ele tem que passar por isso. Você sabia que Gandhi, Chico Xavier, Teresa de Calcutá e outras pessoas admiráveis que não queriam nada para si, e sim viver para os outros, para a humanidade? Isso nós sabíamos. Que todas essas personalidades aqui que foi lido, Gandhi, Chico, Teresa de Calcutá, todos viverem para os outros. Não quer dizer que nós precisamos viver para os outros. Nós podemos viver para nós, mas os outros que nos rodeiam. E para encerrar, eu trouxe, vamos ver, cuidado com a arrogância. Cuidado com a arrogância, que é o resumo do que nós falamos. Isso aqui é verídico. O diálogo abaixo foi travado em outubro de 1995, entre o navio da Marinha Norte-Americana e as autoridades costeiras do Canadá. Próximo ao litoral, os americanos começaram na maciota. Favor alterar o seu curso 15 graus para o norte para evitar a colisão com a nossa embarcação, naquele tom que eles sabem, né? Os canadenses responderam de pronto: recomendo mudar o seu curso 15 graus para o sul. Os americanos ficaram mordidos. Certo? Aqui é o capitão de um navio da Marinha Americana. Repito, mude seu curso. Mas o canadense insistiu: não, mude seu curso. O negócio começou a ficar feio. O capitão americano berrou no microfone: este é o porta-aviões Lincoln, o segundo maior navio da frota americana no Atlântico. Estamos acompanhados de 3 fragatas e numerosos navios de suporte. Eu exijo que vocês mudem seu curso 15 graus para o norte, ou então tomaremos contramedidas para garantir a segurança do nosso navio. Parece que nós estamos ouvindo uma conversa do presente, né? A ordem faz que nós somos americanos, porque senão nós vamos acabar com esse país, parece. Aí o canadense respondeu: aqui é um farol câmbio. Todo esse berreiro do americano contra um farol, olha como é que chega nas pessoas. Nós somos americanos, muitos dos brasileiros são assim, muitos outros países. A arrogância. Então, às vezes, a nossa arrogância nos faz cegos. Quantas vezes criticamos a ação dos outros? Quantas vezes a gente critica? Quantas vezes exigimos mudança de comportamento nas pessoas que vivem perto de nós? Como a gente exige? Quando, na verdade, nós é que deveríamos mudar o rumo, o nosso rumo. Então, vejam bem, vamos lembrar sempre da arrogância desse navio, desse pessoal do navio americano. Nós temos que ter humildade. Acima de tudo, nós devemos ter paciência e compreensão. E, acima de tudo, entender que o nosso corpo é uma casca que está protegendo o nosso espírito, que está nos dando a oportunidade da gente se modificar, da gente se reformar. Então, não vamos mutilar o nosso corpo com vícios, com atitudes. Vamos deixar ele inteirinho. Pode envelhecer, mas que ele fique inteirinho. E o nosso pensamento tem que ser sempre para o melhor.
E a bondade e a paciência tem que fazer parte do nosso dia a dia. Isso tudo é muito difícil, mas não é impossível. Então, diante dos nossos gatilhos, vamos exercitar o que há de melhor em nós, não é no meu eu. Nós não temos mais ego, nós temos nós. Então, esta era a mensagem da noite de hoje. Muito obrigada pela atenção e que Deus abençoe a todos. Que assim seja. Obrigada, Janice. Depois desse banquete, vamos todos nos concentrar em prece. Essa prece é a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poderoso e bondade, todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela aprovação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquelas que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Bondade, beleza, perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.